Na prática, o povo negro não foi incluído na sociedade. Por outra rede social, migrem para o YouTube. Venham para o YouTube, saiam daí, venham para cá, pelo menos por hoje, né? E a gente vai agora começar esse debatezinho, vamos falar de alguns temas como esquerda rachada, é claro, eleição em São Paulo. Boulos é candidato a prefeito, concorreu também a presidente, mas olha só esse comentário que o Leonardo deixou antes. Ele fala do fascismo estrutural. Pois o gado... Galera, parem de chamar também só de gado, porque a gente tem que tentar trazer para cá também aquela pessoa que tem uma visão contrária, e às vezes o cara que é de uma direita democrática, e tem muitos que são, pode achar que está sendo generalizado, que estão generalizando, querendo atacar todo mundo, porque existe gado mesmo, existe aquela galera que vai pedir a volta do AI-5, que pede a volta da ditadura, esses aí, eu até concordo que merecem ser achincalhados como gado. Agora, no geral, a gente sabe que tem muita gente dos dois lados que são democratas, que são abertos ao diálogo e que merecem ser ouvidos também e que merecem ter um espaço no debate público. Mas sobre o fascismo estrutural, você acha, Boulos, que existe também no Brasil uma corrente, a gente já pode dizer que existe algum grau de fascismo estruturado no Brasil, ou é uma coisa ainda muito teórica, ainda muito na base do grito, ainda não está realmente se dando como algo estruturado no governo, ou na administração, ou por meio de políticas públicas que seja? Você acha que existe algum tipo de fascismo já mais estruturado aqui, ou é só grito? O Guga, na verdade, eu acho que ele quis se referir, essas coisas de corretor é um problema, eu acho que ele quis se referir a racismo estrutural, que era o tema. O fascismo é outra coisa, é um fenômeno, mas o que nós temos no Brasil é um racismo estrutural. E quando nós estamos falando de racismo estrutural, para não ficar um conceito meio voando, é entender o seguinte: nós tivemos, nesse país, séculos de escravidão. E quando a escravidão foi abolida, né, em 1888, com a Lei Áurea, na prática, o povo negro não foi incluído na sociedade. O povo negro permaneceu à margem da sociedade. É daí que se constrói esse racismo estrutural. Porque a abolição foi uma abolição incompleta. A abolição que nós tivemos há 130 anos atrás, né, ela não deu condições de vida, oportunidades iguais, dignidade, para que o povo negro possa alcançar o mesmo que os brancos muitas vezes têm. Então, esse é o racismo estrutural. Porque a gente, quando costuma falar, não sei quem foi racista, a gente está falando de um comportamento. Mas o racismo no Brasil é muito mais do que um comportamento individual, né? Esse comportamento está nas instituições, esse comportamento está na polícia. A polícia, eu vi uma coisa, um vídeo outro dia, não sei se vocês viram, aqui em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, uma senhora negra de 51, 52 anos, teve o seu pescoço pisado por um policial. Vocês conseguem imaginar uma cena como essa para uma mesma senhora branca da mesma idade no Jardins ou em Genópolis? É inconcebível. Nunca existiu. E nem vai existir, nem deve existir. Né? Agora, não deve existir para nenhum dos lados. Quando a gente fala de racismo estrutural, nós estamos falando disso que permanece, disso que essa escravidão nunca superada, que nunca passa, de considerar o negro inferior, de considerar o negro suspeito, de considerar o negro perigoso, e por isso se torna alvo da letalidade policial, de considerar que o negro merece ganhar menos, e por isso tem um salário inferior, né? De relegar o negro também à pobreza estrutural no Brasil. Isso é o racismo estrutural que precisa ser combatido, tem que ser um centro da política de Estado nesse país, combater o racismo estrutural. Porque combatê-lo é também combater o abismo vergonhoso da desigualdade no Brasil. Sakamoto é uma pessoa que entende desse assunto, já falou muito sobre isso. Tem aquela cena, né, daquele garoto que ele vai armado para um protesto nos Estados Unidos, incitado por uma milícia, por um grupo de milícia para proteger propriedade privada, proteger empresa, sei lá. E ele simplesmente se mete no meio da multidão com uma arma, ameaçando todo mundo, leva, cai no chão, mata 2 e fere um terceiro.
e depois passa pela polícia, a polícia não reage, né? A polícia deixa ele embora. Sakamoto, quando você viu essa cena, aquilo ali, nem no Brasil, eu acho, né, chegaria àquele extremo. Ou você acha que se chegaria até aqui também, se pode chegar a uma cena desse tipo? Aquilo foi pesado, né? Chega. A gente produz George Floyd diariamente no Brasil, né? A gente vai produzir o próprio João Pedro, no Rio de Janeiro, né? A casa onde ele estava brincando, 70 tiros, invadido pela polícia. A Ágata, a gente acaba esquecendo até as pessoas que são mortas em ações, crianças que são mortas em ações policiais, porque como é uma atrás da outra, então a gente acaba absorvendo isso para continuar vivendo no dia a dia. Muita gente tem dificuldade de entender, até repetindo o que o Guilherme falou, né, complementando um pouco, muita gente tem dificuldade de entender essa ideia de estruturalidade do racismo, falar, que racismo estrutural, uma palavra difícil. É basicamente quando toda a sociedade ela está voltada, às regras, às normas, os costumes, as práticas da sociedade estão voltados para garantir que uma classe social se beneficie e outra classe social se prejudique. Ou seja, é a mesma. O racismo estrutural faz com que pessoas que vão para a rua à noite, se a pessoa for branca, ela vai ter mais tranquilidade, né, numa abordagem policial do que uma pessoa que for negra. A pessoa que for negra numa abordagem policial, ela sabe que pode apanhar, que pode morrer, tudo isso mais. Pode parecer besteira, mas a sequência de vídeos, e aí eu acho extremamente interessante a sequência de vídeos de celular que são liberadas hoje em dia nas redes sociais mostrando a violência policial, elas provam isso, né? O Brasil, o grande ponto é que o que incomoda com uma parcela da população não é o racismo estrutural, não é policiais agirem de forma violenta, mas é um grupo da sociedade reclamar do racismo estrutural, as vítimas reclamarem do racismo estrutural e a gente dizer que o Brasil é racista. Isso é muito doido. Né? Você vai ver historicamente, o Brasil nunca, a gente segue a nossa herança colonial e imperial, a gente nunca, o 13 de maio de 1878 ele representou uma abolição incompleta, na verdade, né? Você nunca, a população afrodescendente a ela nunca foi garantido o direito da autodeterminação econômica, de poder ter recursos para poder tocar a sua vida, na verdade. Garantiu-se que toda aquela estrutura de escravidão fosse transformada em relações trabalhistas, de forma que muitas vezes a gente oprime determinados grupos, e não é à toa que dos mais de 55 mil libertados do trabalho escravo contemporâneo no Brasil desde 1995, a imensa maioria seja de trabalhadores e trabalhadoras negras, ou que a maioria dos trabalhadores domésticos no Brasil não são trabalhadores, mas são trabalhadoras domésticas, a imensa maioria, que na verdade é a transformação, é você carregar a senzala para dentro de apartamento, para dentro de carro, muitas vezes. E achando que com isso você está fazendo um favor para determinados grupos sociais. Mas eu trato ela como uma filha. Você pede leite quente para uma filha às 10 da noite, incomodando a pessoa? Não pede. Então, o que acontece, só para finalizar, o Brasil, nos Estados Unidos, você teve na década de 60 ainda uma explosão na luta pelos direitos civis, né? Você teve protestos, você teve uma clivagem muito grande que não terminou, porque a violência policial continua lá, mas isso foi colocado para fora. Só que os Estados Unidos têm uma participação de negros e negras na sua população muito menor do que no Brasil. O Brasil, os brancos são minoria. Só que aí você pega esses brancos que são minoria no Brasil, eles tratam a população negra com extrema violência. Né? Nos Estados Unidos você tem essa violência repetindo-se também, você tem uma maioria branca. Aqui no Brasil é uma maioria negra. Só que lá vocês já tiveram um presidente negro. E aqui a gente nem sonha com isso. Bom, vamos começar agora.